pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os conceitos da psicanálise, como surgiu e como que Freud, que é o pai da psicanálise, distinguiu como que funciona a psique humana. Freud dividiu a nossa psique em 3 partes: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. A imagem do iceberg ilustra muito bem como funcionam essas 3 instâncias. Na imagem, o consciente está sob as águas. É nessa instância que ficam os nossos pensamentos racionais, as nossas percepções, planejamento e a execução das nossas ações. O subconsciente ou pré-consciente, ele não está tão longe do consciente e nem tão próximo do inconsciente. Aqui, nesse local, simboliza onde ficam as nossas memórias e as nossas lembranças. No inconsciente, nós temos sentimentos de prazer e desprazer. O inconsciente, ele não é acessível ao consciente e as suas pulsões podem vir à tona de maneira indireta ou simbólica. O inconsciente, ele é totalmente irracional. Essa primeira divisão foi conhecida como a primeira tópica. Depois, Freud observou que essa divisão primária, digamos assim, não era o suficiente para caracterizar o indivíduo, seus comportamentos e suas ações. Então, no ano de 1923, Freud publica o seu livro O Ego e o Id. E assim surgiu a segunda tópica, que é caracterizada pelo id, pelo ego e pelo superego. Foi assim que ele identificou a estrutura da personalidade. Segundo Freud, a nossa mente busca um equilíbrio entre o prazer e o desprazer. E esse equilíbrio, pessoal, é feito por essas 3 estruturas: o id, o ego e o superego. Nesse iceberg já vemos a estrutura da personalidade completa. Já essa é a segunda tópica de Freud. Além das outras 3 instâncias que nós já estudamos, foi adicionado o id, o ego e o superego. O id é a estrutura mais primitiva que temos. É nela que se encontram os desejos e as fantasias mais inusitadas possíveis. Nela não existe racionalidade. O id é totalmente atemporal, não tem noção de tempo, de espaço, não racionaliza. No id também não tem valores e nem ética. É uma pulsão totalmente voltada para o seu próprio desejo e para sua saciedade. É como se fosse uma criança mimada, digamos assim. Então, o id busca o seu desejo através da birra e da raiva. Já o ego, ele se desenvolve a partir do id. O ego, ela tem a função de brecar e de controlar as pulsões e a irracionalidade do id. O ego, ele vem construindo com o nosso processo de maturação, ou seja, ao longo do que a criança vai aprendendo sobre valores, sobre regras, essa vai ser moldada a sua estrutura do ego. Ou seja, a estrutura do id é uma estrutura totalmente inconsciente, sem regras. A estrutura do ego é construído a partir da formação do indivíduo naquela sociedade, naquela família e de acordo com os valores e princípios que ele vai recebendo do ambiente externo, esse ego vai sendo estruturado. O ego tem por finalidade fazer um balanceamento entre a realidade e a fantasia. Ou seja, por exemplo, o indivíduo, como nós vimos, o id, ele é totalmente primitivo, cheio de desejos e vontades. Mas é o ego que vai caracterizar se aquela fantasia ou aquele desejo pode ou não ser realizado de acordo com o ambiente externo. Porque o ego, ele racionaliza e ele verifica se é possível ou não. E depois nós temos o superego, que vem a partir do ego. E o superego, ele funciona como um juiz das nossas ações e dos nossos comportamentos. O superego funciona como uma constituição pessoal. Ali estão os valores daquele indivíduo e também as suas leis, digamos assim. O superego, ele é responsável pelo sentimento de culpa e de remorso quando nós temos um mau comportamento, de acordo com a nossa percepção, e de orgulho
quando nós temos um bom comportamento de acordo com a nossa percepção. Por que de acordo com a nossa percepção? Porque, pessoal, a partir do ego vem o superego. E ambos são formados a partir do relacionamento familiar e com a sociedade. Ninguém nasce já com o ego e o superego formado, ok? Então, o ego e o superego são normas e princípios e valores de cada indivíduo. Por isso que cada um tem o seu jeito de ser, porque cada um teve um contato com valores e princípios diferentes, ok? É importante lembrar que é através do superego que muitos padrões de comportamento se repetem de geração em geração. De acordo com Freud, o superego é a única estrutura da personalidade que é de fato espelhada através dos cuidadores, ou seja, aquela criança, aquele indivíduo que está em formação da personalidade é a única instância da personalidade que forma ali a personalidade que vai ser totalmente espelhada nos pais ou nos cuidadores. Não pode necessariamente ser o pai e a mãe, mas pode ser o avô, um tio, tudo com que aquela criança toma como referência para a vida dela. Então, o superego dessa criança, ela não vai ser formado apenas por palavras, mas também por atitudes, um comportamento. E esse comportamento vai se tornar uma lei, vai se tornar uma forma de princípio e de valor. E se a criança, ela observa esse comportamento da pessoa que ela se espelha, então ela automaticamente vai reproduzir aquele mesmo comportamento e aquelas mesmas ações, porque aquilo vai virar uma crença e um valor. Então, quanto mais você buscar aprender, mais você vai ter acesso ao seu autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.